Oi, gente, bom dia. Deus abençoe seu dia aí, viu? Seja um dia abençoado, debaixo da graça de Deus, em nome de Jesus. Gente, eu vim trazer uma palavra aqui da parte de Deus para o seu coração, que está dentro da Bíblia Sagrada, fica lá em Lucas. Estava caminhando aqui, o Senhor está falando comigo no meu coração essa palavra, e eu falei: ai, Jesus, tem misericórdia. Não quero ser dessa maneira, não, né? Não quero agir dessa maneira, não. Me ajuda aqui. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Deus usa a palavra de Deus para nos ajudar a caminhar, para nos ajudar a dirigir, não perder a direção, não perder o alvo, não perder o rumo, né? A palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas na nossa vida. Graças a Deus por isso. E hoje Deus me trouxe em Lucas 10, 38, vai falar sobre a passagem, um pedacinho bem curto. Você pode ler aí na sua Bíblia, Lucas 10, 38, acho que vai até o 42. Fala assim sobre duas mulheres, uma chama Marta e a outra chama Maria. E a Bíblia diz que Marta, as duas eram irmãs, e a Bíblia diz que a Marta recebeu Jesus na casa dela. E quando ela recebeu ali Jesus na sua casa, a Maria já estava por ali, viu a presença de Jesus e já correu para os pés de Jesus e já ficou ali, escutando aquilo que Jesus tinha para falar. E a Bíblia diz que a Marta, ela foi fazer os seus afazeres e fazer ali as coisas que tinha de fazer, né? Dentro ali da sua casa, e deixou que somente Maria recepcionasse Jesus. E a Marta foi lá. E ela ficou distraída, ela ficou ocupada demais, ela ficou preocupada demais, ela ficou, né, muito apresentou ali um melhor serviço para Jesus. E ela ficou fadigada. E a Bíblia diz que ela ficou tão estressada, a Bíblia diz que ela ficou tão fatigada, a Bíblia diz que ela ficou tão cansada, que ela chegou até onde Jesus estava e disse para Jesus, né, que se Jesus, ele não estava vendo, né, que ela estava ali fazendo ali os compromissos, tudo que tinha que ser feito, e Maria não estava ajudando ela. E ela falou para Jesus se Jesus não se importava com aquela atitude que Maria estava tendo. E aí Jesus disse para ela assim: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E falou para ela que ela estava fadigada com os trabalhos, que ela estava fadigada com tudo, e que era para ela vir, né, ficar aos pés dele e ouvir aquilo que ele tinha para falar, que essa era a melhor parte. Sabe o que eu aprendo aqui, o que eu quero dizer para você nos dias de hoje? Eu não sei se você está como Marta, fadigado com os seus problemas, com as suas preocupações, com as suas emoções. Eu não sei se você está fadigado com o seu dia a dia. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé, né? Se a gente falar que não tem fé, todo mundo tem fé. E acredito que a maior parte das pessoas, sendo evangélica ou católica, né, participa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, participou e sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário. E todo mundo tem Jesus. Quem que vai falar que não tem Jesus? Todo mundo fala: eu tenho Jesus, você tem Jesus, eu tenho Jesus, eu acredito em Jesus, eu acredito. Jesus é o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário. Todo mundo tem Jesus. Então todo mundo, de uma certa forma, leva Jesus para dentro da sua casa. Todo mundo, de uma certa forma, tem Jesus dentro da sua casa, né? Só que isso não resolve o meu problema, isso também não resolve o seu problema. Ter ele dentro da minha casa, ter ele dentro da sua casa, não quer dizer que também, não por ele, mas através da minha maneira de me entregar diante dele, de me entregar e de confiar nele, ou eu deixo ele agir na minha vida, ou a minha vida vai continuar da mesma maneira. E foi isso que aconteceu com Marta. Marta, ela levou Jesus para dentro da casa dela, só que ela continuou preocupada, ela continuou fadigada, ela continuou resolvendo as coisas do jeito dela, da maneira dela, fazendo tudo conforme segundo a vontade dela.
E ela cansou, ela se fadigou, ela se estressou, ela ficou, né? Hoje aí a gente vê as pessoas falando, ah, eu tive um pane, ah, eu surtei, ah, eu fiquei deprimida, eu tive depressão, eu tô com depressão, eu saí andando pra rua aí, eu não fiquei pensando em mais nada na minha cabeça, eu surtei, né? Hoje é muito comum a gente ouvir isso das pessoas. Essa semana passada, mesmo retrasada, eu ouvi uma pessoa, chegou perto de mim e falou, ó, eu surtei, e saí andando aí. Saí andando aí, e a hora que me encontraram longe. Outras pessoas olham pra gente e falam, ó, eu tô com crise de ansiedade, eu não consigo, eu tô muito ansiosa, eu não consigo me controlar. Às vezes eu como até demais, não porque eu quero, mas para suprir aquela ansiedade. Uns comem demais coisas de sal, outros de doce. É uma ansiedade, né? E outras pessoas ficam oprimidas, outras pessoas ficam, né? Tem ataque na mente, tem ataque de pânico, de medo. Outras pessoas ficam com pânico. Tá acontecendo isso, gente. Tá acontecendo muito isso, tudo isso tá acontecendo que eu tô falando pra vocês, é realidade aqui. E vocês sabem que é verdade. Só que assim, Jesus é a solução. É por a maneira que eu hospedo Jesus. É por maneira que você hospeda Jesus. Faz como Marta às vezes, né? A gente leva Jesus para casa. Como eu disse para você, independente de religião, você leva Jesus para casa e Jesus fica ali. E ali você continua do seu jeito. É da sua maneira. É você que faz, é você que toma a frente, é você que decide, é você que controla, é você que faz tudo. E aquilo vai te sobrecarregando. Sabe por quê? Porque você não vê resposta, você não vê conclusão, você não vê solução do problema, você não vê as coisas acontecerem, porque está do seu jeito, mas não está acontecendo nada. E você fica frustrado, por quê? Porque na hora que você para você olhar, você vê assim que você trabalhou demais e nada aconteceu. Ou que você se entregou demais a alguém e você foi frustrado, porque aquela pessoa, né, ela não dedicou a você aquilo que você dedicou a ela. Ou você se esforçou demais no trabalho e no final você não teve aquele resultado que você esperava. De várias formas, quando nós tentamos fazer da nossa maneira, do nosso jeito, nas nossas forças, com certeza a gente vai ficar ansioso, a gente vai ficar frustrado, a gente vai ficar estressado, alguns vai ficar oprimido, alguns vai vai surtar. Com certeza, sabe por quê? Porque nós somos limitados, nós temos limites, nós não conseguimos fazer. E uma das coisas que o ser humano é difícil para o ser humano entender e compreender é quando nós queremos fazer alguma coisa e nós corremos até aonde dá para a gente fazer e chega lá, a gente não consegue fazer. Isso frustra a gente, isso deixa a gente chateado, isso deixa a gente desanimado, isso deixa a gente para baixo, isso deixa a gente assim não querer fazer mais, não acreditar. A gente tem uma facilidade enorme de desacreditar nas coisas. E isso é uma luta constante que o ser humano enfrenta, que eu enfrento, que você enfrenta. Mas quando a gente tem noção de quem está dentro da nossa casa, quem está dentro da nossa vida, quem está dentro do nosso interior, a gente consegue vencer. Porque a palavra de Deus, ela não diz para mim nem para você, faz ser irmã, tá bom? A palavra de Deus, ela não diz para mim nem para você que eu não vou ter luta, que eu não vou ter problema, que eu não vou ter dificuldade, não. Ela é bem clara, Jesus falou isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então quer dizer que Ele não está te poupando, nem me poupando, que nós não vamos ter problemas. Não, nós vamos ter, mas os nossos problemas vão ser selecionados diante da presença dEle. Quando sabemos que eu sou limitado, que você é limitado, mas Deus não é limitado. Se você, a Bíblia também diz, né? Lançai toda a vossa ansiedade diante da presença de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Então, se eu trago Jesus para dentro de mim, se eu pela fé acredito que Jesus pode fazer, que a palavra de Deus pode fazer, que Deus pode fazer por mim, então eu tenho que lançar, eu tenho que ver que eu sou limitada, mas que Deus não é, que ainda que eu sou imperfeita, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza e nele eu consigo sobressair aquilo que é impossível aos meus olhos, aquilo que é impossível aos olhos de alguém. É claro que aquilo que eu tenho que fazer, mas eu não tenho que fazer assim exageradamente, de uma tal maneira
que eu não consiga suportar de uma tal maneira que eu não consiga, né, sobressair. Eu tenho que fazer segundo as minhas forças, não além. A Bíblia diz que eu tenho que fazer segundo as minhas forças, não além daquilo que eu não posso suportar, aquilo que eu não posso suportar, aquilo que eu não posso fazer, Deus pode fazer por mim. Ele vai trabalhar em meu favor, me dando graça, me dando força, me dando coragem, me dando ousadia, ajudando eu vencer, porque não só tem a força física, não só tem o limite físico, mas também tem no mundo espiritual, né, a luta espiritual, que às vezes todo mundo sabe isso, que tem o bem, que tem o mal, todo mundo sabe isso. E nessa hora, na nossa vida, em todo tempo, a gente vive uma luta constante, né, física e também espiritual. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra a potestade das trevas. Então a gente é uma luta. E eu quero te dizer em nome de Jesus, o que você está fazendo com Jesus que você levou para dentro de você, para dentro da tua casa? Será que você já chegou nele? Você já entregou esse problema para ele? Você já entregou sua vida para ele? Você já entregou sua casa para ele, seus sentimentos para ele? Você já entregou esse estresse que você está sentindo emocional diante dele? Você já entregou e falou, eu não aguento mais. Agora eu entrego na mão do Senhor. Seja feita a vontade de Deus na minha vida. Pode ter certeza que a Bíblia diz que quando diz assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele alivia mesmo. Quando eu não era crente, quando eu não conhecia a palavra de Deus, melhor assim, né? Quando eu não conhecia a palavra de Deus, não conhecia Jesus, alguém chegava na rua, me entregava aqueles folhetos e parecia aquela família perfeita, né? E aquela paz, e eu buscava a paz, que eu não tinha paz. Quando eu não conhecia a palavra de Deus, quando eu não tinha Jesus, eu não tinha paz. E eu buscava paz, eu buscava tranquilidade, e ali eu não conseguia. E ali quando alguém chegava em mim, entregava aquele folheto, eu estava tão sedenta, eu estava com tanta vontade de ver mudança, eu acreditava, lá no fundinho, por mais que eu sofria, eu acreditava que Deus ia fazer alguma coisa na minha vida, que a minha vida não podia, eu não queria, eu não aceitava a minha vida terminar daquele jeito, sabe? E ali, para a glória de Deus, Deus me fez conhecedor dessa palavra que hoje eu trago para você, que hoje eu falo para você. E através dessa palavra, Jesus mudou a minha vida, a minha história. E aí, quando as pessoas entregavam aquele papel para mim, eu olhava e falava assim, isso não existe não. Porque, meu Deus, como é que pode? Né? Eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu acredito que Jesus morreu na cruz do Calvário, por que não está acontecendo nada na minha vida? E ali, para a glória de Deus, quando eu conheci a palavra de Deus, que eu entendi que a palavra de Deus, ela faz parte da pessoa de Jesus Cristo, ela conta de Deus para mim, ela me leva até Deus. Minha vida foi mudada, minha história foi mudada. E hoje eu estou aqui falando para você, lança sua ansiedade nos pés do Senhor. Essa opressão, esse pânico, esse surto, essas lutas, essas provações tão difíceis que você não pode enfrentar, mas Jesus pode enfrentar com você dentro da palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que ele tudo fará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.